No vídeo de hoje eu trouxe a você as 7 razões para você aprender italiano em 2025. E eu lembro, a sétima razão, sem dúvidas, é a mais importante. Então presta atenção, porque depois da vinheta eu vou voltar e vou explicar a você cada uma das 7 razões que são fundamentais. Você não pode deixar de aprender essa língua nesse ano, em 2025. Eu começo com a primeira e muito importante. O italiano tem a mesma origem latina do português. O que significa isso? Bom, de certa forma a gente pode considerar que as palavras são muito parecidas. Todas são parecidas? Não, nem todas, tem muita diferença. Agora, família, amico, bello, casa, amore, gentile. Eu tenho certeza que você entendeu todas as palavras que eu li a você e você sabe o que elas significam. Olha só, esse é um ponto fundamental. Quando o italiano, quando a língua que nós estamos estudando tem a mesma origem latina, isso facilita muita coisa. Outras línguas também têm origem latina, como por exemplo é o caso do espanhol. Então perceba, são línguas mais fáceis de serem aprendidas por conta dessa aproximação com o português. Então no caso aqui eu trouxe algumas palavras que fazem parte do vocabulário italiano, no entanto, são fáceis de serem assimiladas, de serem aprendidas, justamente por conta dessa proximidade com o português. Então essa é a primeira razão. O italiano tem a mesma origem latina do português. Agora, eu não elenquei uma razão importante, né? Eu coloquei 7, mas na verdade eu poderia dizer 8. E eu já vou dizer já. Estamos em janeiro. Janeiro é o mês da programação. Programação que você faz para a sua vida, quais são as suas metas, os seus objetivos. Então, se você tem interesse em aprender uma nova língua, considere aprender o italiano por essas outras razões que eu vou elencar aqui. A primeira, portanto, é essa aproximação, essa facilidade pelo fato do italiano ser da mesma origem latina. A segunda é porque a pronúncia é muito simples. E o que isso significa do ponto de vista técnico? Significa que no italiano as palavras são pronunciadas como se escrevem. Isso é uma maravilha, algo que já não acontece, por exemplo, com o francês. No francês você tem ali uma palavra que você não lê exatamente como você escreve, né? Embora possam alguns me questionarem a respeito, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Não há surpresas ou dificuldades. Aquilo que você escreveu em italiano é aquilo que você vai ler. Claro que a gente considera algumas regras, regras de leitura, regras de pronúncia, que inclusive eu já ensino todas essas regras na minha primeira aula do curso básico de italiano aqui do meu canal, que é 100% gratuito. Então lembra, aqui no meu canal eu tenho um curso básico que vai da aula 1 até a aula 8 aproximadamente. São 8 aulas gratuitas e lá você vai ter a base fundamental para começar a estudar essa língua de verdade. Então, a minha segunda razão de hoje para você aprender italiano em 2025 é porque a pronúncia é simples. Isso facilita o seu aprendizado e você consegue ter aí uma evolução muito significativa em pouco tempo. Vamos lá para a terceira. A terceira razão é o ritmo e a melodia. Sim, estamos falando de uma língua que é extremamente musicalizada. Você sabe, você já ouviu italiano, você gosta do italiano justamente por isso. Né? Muitas pessoas não sabem explicar o motivo. É porque eu gosto muito do italiano. Qual que é a razão? É essa melodia que você consegue ouvir. Aliás, eu sempre digo aos meus alunos, italiano não é uma língua que se fala, é uma língua que se canta. Então existe uma poeticidade também nisso. O italiano, ele tem um ritmo parecido com o português brasileiro. Então, essa cadência, essa formação de sílabas, a pronúncia, né? Tudo isso, o som que você ouve, ele é um pouco parecido sim com o português, no entanto, ele tem ainda um pouco mais da musicalidade. Sua musicalidade deixa tudo mais natural e simples para que um brasileiro consiga fluência em pouco tempo.
Então nós temos que considerar isso também, né? Como é que eu consigo fluência em uma determinada língua? É muito mais fácil você conseguir ser fluente em italiano do que você conseguir ser fluente em alemão, por exemplo, em russo, né? em dinamarquês, digamos assim. Por quê? Porque nós temos, primeiro, a proximidade, segundo, a musicalidade, que é muito próxima, né? É muito parecida com o português. Isso facilita para que você consiga também ser fluente em italiano. Olha só, número 4 é a seguinte: a gramática é familiar. As pessoas têm medo de gramática, não precisa ter medo. Por quê? Uma vez que você entende a estrutura da língua, você passa a ter autonomia para conseguir utilizá-la da forma correta. O que faz a pessoa ter medo de gramática? Não ter um acompanhamento profissional, um professor adequado que possa explicar isso e deixar claro de uma vez por todas. Eu sempre falo, é importante essa referência. A gramática ela não é tudo, evidentemente. Ela não é só aquilo que você vai estudar. No entanto, ela é fundamental para que você entenda a estrutura da língua, para que você tenha consciência de como aquilo é construído. Uma vez que você tem essa referência, ela não é direção, ela é referência, isso vai fazer com que você consiga ter facilidade na hora de aprender. Veja lá. Verbos, artigos e ordem das palavras têm estruturas muito parecidas com a língua portuguesa, né? Então, olha só, uma aproximação ainda maior com o português. É fácil formar frases. É muito simples, ao contrário do inglês, de outras línguas, né, que não tem talvez uma estrutura parecida. No italiano nós temos sujeito, verbo, predicado, que é exatamente a mesma estrutura que nós temos no português. Fácil, simples e tudo isso é muito bem esclarecido uma vez que você tem um suporte e um professor adequado para te fazer entender tudo aquilo que é fundamental. A quinta razão, estamos chegando perto da última e a mais importante, atenção. Sons que você já conhece. Olha como facilita o seu aprendizado. Por quê? Figlio, bagno, centro. Figlio, bagno, centro são são as pronúncias dessas palavras que eu acabei de ler a você. Veja que entre parênteses eu coloquei ali, né, uma forma de você pronunciar, não é a escrita, é a forma como você pronuncia. A escrita é a primeira parte, né? Filho com GL, esse GL tem uma pronúncia específica em italiano, que você aprende na minha primeira aula do meu curso básico, que eu vou deixar aqui para você acessar, se ainda você não fez a minha primeira aula, para começar com o pé direito, é só você acessar aqui, eu deixo para você assistir a primeira aula gratuita. Bagno, bagno, o GN tem som de NH em italiano. O GN tem som de NH em português. Centro, o CE tem som de CE, centro. Tudo isso eu explico nessa primeira aula, se você não assistiu, assista. Então veja, sons que a gente já conhece, que a gente já consegue pronunciar de primeira, quer dizer, você não tem que ficar fazendo um estudo específico de como posiciona a língua para conseguir aquele som. Você já consegue emitir todos os sons do italiano com a estrutura, com o aparelho fonético que você já tem. Penúltima razão para você aprender italiano em 2025 é a presença no Brasil. O que isso significa? Significa que a cultura italiana já está no nosso dia a dia e você já sabe disso, você já se deu conta disso, principalmente se você tem alguém na família ou se a sua família tem origens italianas, que é a grande maioria das pessoas que me procuram, né, é porque querem reconhecer a cidadania italiana, é porque querem se mudar para a Itália, porque tem algum tipo de vínculo com o bel paese. Presença no Brasil, gastronomia, músicas e expressões como tchau, grazie, buongiorno já são familiares para todos nós. Claro, evidentemente, porque o Brasil, uma grande parcela da sua população tem origem italiana, né? E outra razão, muitos restaurantes já apresentam o cardápio em língua italiana. Não sei se vocês já se deram conta disso. Qualquer restaurante em São Paulo, trattoria, enfim, osteria às vezes, já traz o cardápio para você, se não todo em italiano, mas uma grande parte
é escrita em italiano. Acho que você já notou que isso está cada vez mais comum. Comenta aqui para mim, que eu quero saber se você já notou isso, se você tem dificuldades, se para você é um problema ler esses cardápios em italiano. Às vezes não são traduzidos, né? Você tem lá todo o cardápio escrito em italiano e às vezes não é traduzido. Enfim, comenta aqui para você me dizer o que você acha disso. E a sétima e a mais importante de todas é essa: conexão cultural. O que significa isso? O que é a conexão cultural? Muitas famílias brasileiras têm raízes italianas. Isso eu já disse, raízes italianas. Isso eu já disse anteriormente, né? Mas agora é aqui o ponto importante. Quando você tem uma raiz italiana, quando você quer se aprofundar, saber mais sobre a sua origem, você se dá conta que seus antepassados nasceram na Itália e que lá nós temos uma determinada cultura e que lá funciona de certa forma, regras são diferentes da cultura brasileira, enfim. Você começa a querer entender um pouquinho mais sobre a sua própria origem, você quer saber como se aproximar da cultura italiana, né? E aí começa essa sua vontade, primeiro, de reconhecer a sua cidadania italiana, porque é por direito. Se você tem origem italiana, você pode reconhecer a sua descendência e ter o direito de ser um cidadão italiano. Muitos alunos que estão comigo no meu curso intensivo, no meu curso completo, né, estão lá porque querem reconhecer a cidadania italiana. Outro dado importante: o Brasil, depois da Itália, é o país com mais italianos no mundo. Olha, atenção! Nós temos aqui na nossa população uma grande porcentagem de pessoas que têm descendência italiana e que querem, né, se aproximar da Itália, porque vão se mudar para lá, porque querem reconhecer a cidadania italiana. Por que eu estou dizendo que a conexão cultural é a mais importante de todas? Porque isso faz com que você se identifique e que você consiga se apropriar de uma língua estrangeira, que no caso é o italiano, de uma forma mais natural. Esse foi o caso de uma aluna minha que me procurou porque ela queria reconhecer a cidadania italiana dela. Ela estava desesperada, não encontrava nenhuma escola ou alguém que pudesse oferecer a ela um curso rápido, porque ela já pretendia se mudar para a Itália, me procurou e fez o meu curso completo. Ela e o marido, né, os dois resolveram estudar italiano para poder se mudarem para a Itália. E eles gravaram um depoimento que eu quero que você assista com calma para você entender como é que foi essa conexão cultural e o que isso gerou na vida deles. Eu vou dar para você, eu vou transmitir esse depoimento, ele é rápido, depois eu volto e a gente finaliza essa nossa conversa. Bom, o meu contato ali com a língua italiana, ela se deu praticamente no ano de 2021, depois que a minha esposa retornou do Brasil. Ela tinha ido para a Itália fazer o reconhecimento da cidadania dela italiana, e quando ela retornou, nós conversamos e acabamos decidindo de morar na Itália por um tempo para conhecer um pouco mais sobre o país de onde vieram os antepassados dela. E aí nós começamos, né, a procurar um curso de italiano online para poder fazer em casa, porque diferente de ir para a Itália como turista, nós iríamos como moradores, né, residentes. Então tu vai ter uma série de afazeres no dia a dia que tu vai precisar ter um certo domínio do idioma italiano para poder te relacionar com as pessoas e também poder tratar nos órgãos públicos os assuntos pertinentes, né? E aí, depois de procurar, assim, assistir vários cursos na internet, tanto de professores italianos quanto brasileiros, né, nós acabamos optando pelo curso do Italiano na Prática do professor Silas. Assistimos todos os vídeos gratuitos que ele tem ali disponível na internet e nos decidimos por comprar esse curso. Aliás, esse curso, né, ele tem um excelente preço também, e ele é um curso que em vista do que ele cobra, ele oferece muito mais do que o preço que se paga, né? É um curso excelente, é um curso no qual tem uma didática muito boa.
Você pode ter contato com o professor através da plataforma para sanar suas dúvidas, fazer as suas perguntas. Você também tem conversações, né? E esse curso também ele te oferece uma plataforma muito fácil de usar. A plataforma é fácil, bastante intuitiva, né? E o teu aprendizado com esse curso, com essa plataforma e o curso online, a vantagem principal dela é que tu faz as aulas quando tu quiser, o dia e a hora que tu quiser. Então se torna bastante cômodo. E o curso também ele é dividido em aulas desde 10 minutos, 15, 20, 30, 40 até 1 hora no máximo. Então ele se torna aquele curso assim ideal para ti, num intervalo do almoço, poder fazer uma lição. No intervalo de uma aula, numa faculdade, uma coisa, tu pode acessar e fazer uma das aulas do curso ali. Então isso foi muito bom. E o curso, na parte da didática, não tem que se falar, é um curso excelente. A minha esposa, ela é muito mais compenetrada, né, e determinada que eu. Em 1 ano ela fez todo o curso seguindo a programação que o professor Silas tinha orientado, né. Eu, como já sou um pouco mais preguiçoso, né, acabei fazendo aula até a 7ª unidade e depois parei de fazer enquanto ela seguiu. Mas quando ela estava assistindo as aulas ali, eu estava perto na sala fazendo alguma outra coisa e eu estava sempre escutando ela fazendo as aulas. E ela também comentava, né, muitas vezes o que ela tinha aprendido na aula ali naquele dia da unidade. E eu ia assimilando, né. Quando nós chegamos aqui na Itália, ela, como fez todo o curso ali da maneira correta como tinha que fazer, ela conseguiu conversar com todo mundo tranquilamente, conseguiu ir na imobiliária, alugar a nossa casa, conseguiu ir na questura para mim fazer a minha documentação de permesso de soggiorno e outras coisas. Ela conseguiu se virar tranquilamente. E eu, um pouquinho mais limitado, porque só fiz até a 7ª aula, mas conseguia fazer o básico do italiano, conseguia me virar. E estando aqui depois de 3 meses, ouvindo o pessoal falar e vendo o dia a dia dela também aqui, né, eu resolvi pegar e fazer o curso prestar a prova do B1 de italiano na Universidade para Estrangeiros de Siena. Acabei fazendo o curso e fui aprovado com 40, acho que de 45 questões eu acertei 40 e acabei sendo aprovado no curso e recebi o meu diploma. E hoje, né, eu tenho o certificado B1 de italiano, graças ao curso do professor Silas, que eu fiz até a 7ª lição, e mais vendo a minha esposa no dia a dia aqui conversando. E depois que eu consegui o B1, eu retornei, né, para a plataforma e comecei a fazer as últimas aulas que faltavam. Então eu acabei concluindo e hoje aqui estamos nos virando tranquilamente na Itália, em todos os assuntos, tanto burocráticos como comune, como ir numa repartição pública, falar com o funcionário da água, do gás e da luz. Então o curso nos ajudou muito, nos deu uma base firme para nós podermos chegar aqui e conseguirmos nos virar aqui sem ter a ajuda de ninguém aqui. Então gostaria de mandar um grande abraço ao professor Silas ali, muito obrigado aí por tudo do curso. Oi Silas, tudo bem? Angelita e Sandro, eu sou a esposa do Sandro. Finalmente apareci. Fiquei de fazer o vídeo, né? Mas meu marido resolveu fazer e eu tomei coragem então para participar do vídeo. Assino embaixo tudo o que ele disse e o curso realmente é excelente e nós recomendamos o curso para todo mundo. A gente está conseguindo assim se virar tranquilamente e quem segue direitinho fica na cabeça todas as lições. E tem as aulas no sábado, e a gente tem os colegas também, que a gente faz os exercícios, né, de conversação. É uma maravilha. Eu recomendo muito, estamos muito felizes e graças ao curso a gente está muito feliz aqui na Itália. Arrivederci. Arrivederci. Tá aí então, pessoal, o depoimento queridíssimo do Sandro e da Angelita, que eu aproveito agora para
mandar um abraço a eles que estão lá na Itália, felizes, e isso é o que me realiza enquanto profissional, enquanto professor, é isso que dá sentido ao meu trabalho. Então essa conexão cultural que vocês viram lindamente aí, testemunhada, ela é fundamental para que você aprenda também italiano em 2025 e eu quero te ajudar para que você consiga também atingir o seu objetivo. O momento é esse, estamos em janeiro de 2025, eu acho que você tem que considerar todas essas 7 razões que eu expliquei para que você também seja fluente nessa língua. Va bene ragazzi, grazie tante, è stato un piacere. Noi ci vediamo, ci scriviamo perché qui voglio condividere tantissimi altri video per parlare, per spiegare la língua. Era isso que eu tinha para dizer a vocês, eu quero agradecer e é só isso, tá bom, gente? Muito obrigado e a gente vai ter vídeos aqui agora todos os dias, shorts, né? Ou seja, vídeos de até 1 minuto para poder explicar alguma palavra, alguma expressão. Se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se para você receber todas as notificações e aprender italiano todo dia. Va bene? Grazie tante e arrivederci ragazzi, arrivederci.